Mas a promessa do Senhor é que você não será subjugado por ela, mas você vai ter vitória sobre ela. Eu não vou falar de carne hoje para você, mas quando a gente fala de carne, normalmente as pessoas pensam que estão falando de pecados. Por quê? Porque Gálatas fala do fruto da carne, né? O fruto da carne é feio. Fruto não, a obra, perdão. O Espírito tem fruto, a carne tem obra. Então é ódio, briga, contenda, sensualidade, prostituição, feitiçaria, essas coisas horríveis. Isso aí é o resultado final. Mas a carne é muito sutil. Paulo fala, por exemplo, que 1 Coríntios 3, quando vocês eram pequenos, crianças, não deu para falar com vocês de maneira espiritual. Tive que falar como carnais, porque são crianças. É minha netinha, muito novinha, ela ainda se chafurda na sujeira. Depois que cresce, muda. Paulo diz em 1 Coríntios 8, que aqueles que pensam de acordo com a carne, eles tendem para as obras da carne. Então você vê que a carne não é essa parte mole aqui do seu corpo. A carne está na sua mente. São padrões de pensamentos antigos que o diabo procura usar. Pastor, mas como é que tende para a carne? Eu vou ministrar uma palavra sobre isso. Senti vontade de fazer isso agora. Lá em Filipenses 3, Paulo fala o quê? Se alguém julga poder confiar na carne, eu muito mais, ele diz. Eu sou judeu de judeu, da tribo de Benjamim, né? Fariseu, era discípulo de Gamaliel. Ele diz, aos olhos dos homens, irrepreensível. Mas ele fala que tudo isso é gloriar-se na carne. Mas ele não mencionou nem o pecado. Não falou nem o pecado. Não é pecado ser judeu, não é pecado ser fariseu, da seita dos fariseus, não é pecado ser discípulo, né, de Gamaliel, não é pecado nada disso. Mas Paulo diz que isso tudo produzia orgulho nele. Então é da carne. Muitos têm esse pensamento carnal, pensamento natural, igual ao do mundo, que o valor do outro está no que ele possui, na cor da pele, no gênero sexual ou algo assim. Ajude sem perguntar nada disso. Não chegue perguntando para a pessoa, você é ele ou ela, ou você é outra coisa. Não, se tiver alguém caído na beira da estrada, vai lá, passa o óleo na ferida, estende a mão, sem perguntar nada. Porque nós, quando não éramos nada, Deus olhou do céu para nós e mandou alguém estender a mão para nós. Hoje é a nossa vez de estender. Quantos dizem amém? Amém. Mas a carne nos impede. Sexto, já estou encerrando, são os amorreus. Esses são muito mencionados na palavra de Deus. O que significa a palavra amorreu? Essa palavra, literalmente, significa apenas dizer. Dizer. Amorreu. Mas não é um dizer comum. É um dizer maldoso. É um falar mal. Então amorreu significa o quê? Calúnia. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Calúnia. E olha, não fique pensando que só o pastor sofre calúnia. Toda fofoca maldosa, toda língua mentirosa que fala contra você, para tentar impedir você de ter aquela promoção, para puxar o seu tapete, fique sabendo, o Senhor vai te livrar deles. Aqueles detratores que falam de você, do seu casamento, porque tem inveja de você, lembra disso, você não tem inimigos de carne e sangue. Você não tem inimigos de carne e sangue. Seu inimigo é espiritual. Quando você vê isso se levantando, entra para o seu quarto e vai se posicionar em oração, porque é lá que você vai ter vitória. Como estão compreendendo o que eu estou dizendo? Caluniadores, detratores, meu Deus, como eu já sofri com isso. Ok? Mas tenha muito cuidado. Uma coisa boa para você aprender: não acredite em tudo que sai em mídia social. Está me ouvindo? Ah, você viu isso aqui, pastor? Está falando do pastor fulano. Não, a princípio não acredite, duvide. Não, mas está aqui. Se está aqui deve ser verdade. Não, pode ser demoníaco.
alguém difamando um ministério. E às vezes a mídia social não difama, mas você não vai encontrar nada positivo nas mídias a nosso respeito. Crente é zero à esquerda, crente é nada. Está me ouvindo? Aos olhos deles, pastor é menos ainda. Estava no aeroporto uma vez, eu acho que eu tenho uma cara amigável, talvez eu estou errado. Eu chego em qualquer lugar, alguém puxa conversa comigo. E obviamente eu dou trela, né? E a pessoa do meu lado começou a conversar e caiu no assunto de crente. Ele falou: rapaz, fala para você, detesta essa laia. Mas eu tenho um pavor de crente, eu não suporto crente. Aí ele virou e falou assim, ele percebeu, né? Falou: eu estou falando isso aqui, mas eu nem sei o que você é. Eu falei: eu sou pior do que crente. Ele falou: não tem jeito. Eu falei: eu sou o pastor deles. Ele falou: então estou enrolado mesmo. Mas eu não fiquei chateado com ele, ele ficou muito sem graça, obviamente. Por quê? Porque essa é a verdade. Nós vivemos um tempo em que os crentes querem ser bem vistos, querem que a mídia os retrate de maneira boa, mas isso não existe. Eles não suportam você, não toleram você, é um fato da vida. Fique em paz. Olha, você não pode falar mal de ninguém por causa da cor, se é negro, sei lá o que seja. Não pode falar do gênero sexual dele. Se eu fizer uma pregação aqui contra o homossexualismo, eu posso ser preso. Está me ouvindo? Não vou fazer porque eu não quero ser preso. Olha para cá. Você não pode. Você não pode falar de ninguém. Juízo Supremo, você está perdido se você falar qualquer coisa. Mas crente está liberado. Pode falar de crente os maiores horrores. Pastores, as coisas mais pavorosas. Pode falar. Não tem problema nenhum. Porque você é tido como nada. E aí você fica nessa própria mídia acreditando. Eu sei que todo pastor fala que temos que entrar na mídia, temos que fazer diferença. Eu acho o contrário. Você deveria sair disso. Você não deveria estar em mídia nenhuma. Isso é minha opinião. Pode jogar fora se você quiser. Não é palavra de Deus, não. É porque nós temos a noção do que é mundo. Quando eu me converti, na minha igreja, era proibido ver televisão. Mas hoje em dia você é a televisão. Você se filma o dia inteiro. Então hoje em dia, né, você pode ir para a internet fazer o que quiser e assistir tudo. Você sabe, vou falar uma mentira aqui para você, presta atenção. Me disseram que as mídias, né, Facebook, Instagram, etc., eles têm um algoritmo que descobre o que eu quero ver, baseado no que eu acessei. Descobre o que eu quero ver, mas eu só acesso coisa de Deus. Mas ele só me mostra coisa do diabo. Então tem algo errado nesse algoritmo, pastor Rafael. Pelo menos no meu celular não está funcionando. Por quê? Se eu acessei a pregação do pastor Joel Austin, que eu vejo, deveria me mostrar outros pastores. Mas aí não, me mostra alguém falando horrores do Joel Austin. Está entendendo o que eu estou dizendo? Do diabo. Não se iluda com isso. Não estão lá para te abençoar. Ninguém está lá para te abençoar. Eu falo para os pastores o tempo inteiro: não dê crédito. Eles não estão do seu lado. Você vai no banco, o gerente trata muito bem, mas não se iluda. Ele não gosta de você. Não gosta. O que ele quer, se ele puder, é outra coisa. Mas muitos de nós chegamos com o peito aberto. Não faça isso. Não acredite em qualquer um. Não dê crédito a tudo. A natureza humana caída é terrível. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E o último, encerrando nosso tempo nessa manhã. São os jebuseus. Jerusalém era a capital dos jebuseus. Davi conquistou, o primeiro lugar que ele conquistou foi Jerusalém, que pertencia aos jebuseus. E os jebuseus disseram o que para Davi? Interessante, porque a palavra jebuseu no hebraico significa aqueles que pisam, pisadores. Sabe o que significa isso? Gente arrogante e orgulhosa que quer te humilhar, te fazer sentir mal o tempo inteiro, te colocar para baixo.
Sua guerra não é contra elas, é um espírito por detrás. Quando Davi chega para conquistar a fortaleza de Jerusalém, os jebuseus dizem para ele: olha, nós vamos mandar lutar com você os coxos, os cegos e os aleijados, porque você é nada, Davi. Você não consegue vencer nem os aleijados. Porque Jebuseu fala isso. Você não tem futuro, seu lugar é embaixo. Entende? Quantas pessoas convivem com esse espírito o tempo inteiro? Você é um embuste, você é uma farsa, todo mundo está enganado a seu respeito, você é ruim, você é o fim, você é o pior, você é nada. Agora ele não usa o pronome você, ele usa eu, para você pensar que é você mesmo que está dizendo, mas não é. Não fale mal de você, não deprecie a si mesmo, fale aquilo que a Bíblia fala a respeito de você. Ela não diz que você é um nada, ela diz que você é mais do que vencedor. Está me entendendo? Então, muitos são atacados por esses espíritos e nem percebem. Nem percebem. Isso é muito ruim. Porque o Senhor quer te dar clareza hoje. Olha para cá. Se isso tem acontecido na sua escola, no seu trabalho, se estão tentando minar você, rebaixar você, falar coisas ruins, eu quero dizer para você hoje, vai ter uma reviravolta na sua vida. Não estou dizendo que Deus vai te colocar lá em cima, não. Estou dizendo que uma nuvem, um peso de glória virá sobre você, que eles não vão poder falar nada a seu respeito. Eu vou te dizer, eles vão ter medo de você. Lá em Deuteronômio 28:10, projeta para mim, Deuteronômio 28:10. A palavra do Senhor diz assim: e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor. E terão o que, meus irmãos? Eu vou te falar uma profecia aqui. Eu não sei como vai acontecer, mas em algum tempo vai acontecer algo que as pessoas vão ter medo de falar de crente, vão ter medo de falar de você, vão tomar cuidado com a maneira como elas se referem a você, porque o Senhor está dizendo, e Ele falou isso para Israel e está valendo para nós hoje. O Senhor quer que todos saibam que você é chamado pelo nome dEle. Você não é chamado por qualquer nome, é o nome dEle. Está me ouvindo? E eles vão ter medo de falar mal de você, vão ter medo de postar coisas ruins a seu respeito, vão ter medo de te humilhar, vão ter medo de te diminuir, eles vão ficar com receio, vão até fugir de você, mas não tem problema, porque tem que fugir mesmo, se não quiser reconhecer que nós somos chamados pelo nome do Senhor. Você crê nisso? Mas volta lá para Josué, vamos terminar de ler o texto. Olha o que diz, paramos no verso 10. Olha o que a palavra de Deus diz: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os gergazeus, os amorreus e os jebuseus. Verso 11: eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão adiante, na frente de vós. Aqui o Senhor está contando qual que é o caminho da vitória. Sabe qual que é o caminho da vitória? Siga a arca. O que é a arca? Quem se lembra? Cristo. É um símbolo da presença de Cristo no meio do seu povo. Quem carregava? Os sacerdotes. Quantos são sacerdotes hoje aqui? Então você hoje está carregando Cristo, carregando a arca. Mas presta atenção. Você não é seguidor de homem, você segue a arca. Está me ouvindo? Você não é seguidor de pastor Aloísio. Apenas aconteceu de você me ouvir e você reconhecer que o que eu falo tem unção, tem revelação, procede de Cristo. E se algum dia eu falar alguma coisa aqui que não procede de Cristo, o Espírito Santo vai te dizer imediatamente: não é de Cristo. Porque uma coisa que eu amo nos irmãos, até o dia que você está bravo comigo, não concorda comigo, você fala: mas eu reconheço que você tem razão. Esses dias eu preguei, ficaram bravos comigo, mal criado, falei que estava embriagado, mas ninguém me larga. Aí teve um que ficou tão bravo, eu falei para ele: escuta, procura outra igreja então, filho, para que você vai ficar chateado aqui? Ele falou: para onde que eu vou?
Por quê? Porque ele sabe que mesmo quando ele discorda de mim, eu não vim aqui falar da minha parte. Eu vim te falar movido pelo Espírito Santo de Deus. Então preste atenção no que eu vou te dizer agora. Anota, porque é a coisa extremamente mais importante dessa pregação. O seu destino depende de quem você está seguindo. Presta atenção. Aquelas pessoas em quem você decide acreditar vão decidir o seu destino eterno. A Bíblia fala que foram enviados 12 espias. Quantos espias, irmãos? Quantos creram na promessa de Deus? Só 2. 10 não creram. Maioria. Mas a voz do povo não significa que é voz de Deus. O povo acreditou neles e não acreditou naqueles 2. Então, qual foi o resultado? Não entrar na posse da herança. Olha para cá. Você não segue Cristo diretamente. Você segue pastores, pregadores. Tenha muito cuidado em quem você segue. Está me ouvindo? Porque coisas que ele vai te ensinar pode te levar a apropriar da herança ou pode te afastar da herança. Pode te levar a entender a graça ou pode te tirar do favor. É pastor. Por isso, avalie muito bem. Siga presença. Siga a arca. Siga unção. Siga aquele que fala a palavra de Deus de acordo com o Novo Testamento. Vou repetir. Aquela pessoa em quem você decide acreditar vai definir o seu destino. Sua vida toda é uma questão de quem você acreditou. Entende o que eu estou dizendo? Todo mundo dizia que você não podia, mas um parente seu falou: larga de bobagem, vai lá, o Senhor vai te abençoar. E você decidiu acreditar nele, você foi e Deus te abençoou. Mas se você desse ouvido para os outros que diziam: para com isso, larga de soberba, fica aqui mesmo, você nunca teria entrado na posse da herança. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Siga a arca. Vamos continuar? Só quero ler mais um versículo com você. Passe, projeta, por favor. Verso 13. Porque há de acontecer, Josué 3:13. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, na hora que eles colocarem o pé nas águas do Jordão, elas serão cortadas. A saber, as que vêm de cima se amontoarão e você vai passar a seco. Só quero terminar te dizendo isso, um pequeno testemunho pessoal. A provisão, a graça de Deus nunca é te dada com antecedência. A graça e a provisão vem quando pisa na água. Quando foi que o rio abriu? Foi enquanto eles caminhavam? Foi enquanto Josué falava? Eles ficaram parados esperando o rio abrir? Não. Eles seguiram a presença, seguiram a arca e entraram naquela circunstância aparentemente impossível, adversa, mas creram na promessa. Na hora que pisaram, o rio abriu. Vou te dizer, eu não sei como eu cheguei até aqui. Te falo honestamente. Irmãos me deram uma oferta que nunca poderiam ter dado, porque Deus os abençoou em dias que eu precisava muito. E nós chegamos aqui. Mas preste atenção, a provisão vem quando a gente começa, quando a gente põe o pé. Lá em 2 Reis, capítulo 4, a Bíblia fala que um dos discípulos de profeta tinha morrido e deixou uma dívida muito grande para a família, para a esposa e os filhos. E os credores vieram cobrar a dívida, queriam levar os filhos como escravo para pagar a dívida. A mãe entrou em desespero, foi procurar o profeta Eliseu. E ele falou para ela: o que você tem na sua casa? E ela falou o que para ele? Nada. Ninguém está nesse nível de não ter nada. Deus já te deu a semente que você vai usar, que vai multiplicar a bênção na sua vida. Ela falou: só tem uma botija de azeite. Ele falou: ótimo, então pede vasilhas emprestadas para os vizinhos. Muitas vasilhas. E você vai despejar o azeite.
com a porta fechada, não deixa ninguém entrar. A Bíblia fala então que ela começou a despejar. E enquanto ela despejava, ia enchendo as vasilhas uma após a outra. Quando é que o azeite começou a fluir? Quando Eliseu falou? Na hora que pedir vasilha emprestado? Na hora que pedir dinheiro emprestado no banco? Não. Foi na hora que começou a despejar o óleo. É na hora que você começa a exercitar, a usar o que Deus já te deu, que você vai ver o suprimento do céu na sua vida. A graça a graça que você precisa amanhã, você não vai tê-la hoje, você vai tê-la amanhã. Sua prova é amanhã, hoje você não vai ter a graça vai vir amanhã. Na hora que você pegar o papel, você vai lembrar do que você não imaginava que sabia, porque vai ser o favor vindo sobre você. Muitos de nós queremos ter antes, e aí como ele fica esperando sentir, e nunca sente, ele fala: Deus não me ouviu. Não, pisa na água, deixa o óleo fluir, que o óleo fresco do Senhor venha sobre a sua vida. Você sabe, óleo fresco é muito importante. Não tem nada pior do que óleo que é usado muitas vezes. Eu gosto de ir na feira comer pastel, mas eu vou cedo. Por que eu vou cedo? Porque o óleo é fresco. Eles não trocam, eles só acrescentam. E eu ouvi dizer que depois ainda vendem para outros feirantes usarem de novo. Misericórdia, é tóxico. Óleo, unção também envelhece. Você precisa de unção fresca. Unção fresca. Está me ouvindo? O óleo fresco na sua vida vai tirar essa porta que está rangendo, fazendo barulho na sua vida. Você vai só pingar lá e vai abrir fluentemente. Portas vão se abrir porque a unção fresca está sobre a sua vida. Inimigos são derrotados porque tem uma unção fresca sobre você. Você é muito abençoado. Você está hoje no dia certo, no lugar certo, porque uma unção fresca está sendo liberada sobre nós hoje. Fique em pé onde você está. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 92, verso 10. Salmo 92, 10. Me perdoe, passei da hora, mas hoje é um dia especial. Dá um desconto gracioso. Salmo 92 diz: porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem. Não sei se é selvagem, não. Fui visitar um irmão numa fazenda há um tempo atrás. Cheguei lá, as cercas estavam tudo derrubadas. Eu falei: o que teve aqui, irmão? Uma ventania? Ele falou: rapaz, foi um momento de bobeira. Deixamos 2 touros machos juntos e uma vaca prenha. Derrubaram tudo. Ninguém segura aquele bicho. Mas o Senhor está dizendo que Ele vai exaltar a sua força daquele jeito. Mas é força espiritual. E como é que Ele faz isso? Derramando o óleo fresco sobre a sua cabeça. Amém? Vamos. Alguém não recebeu o pão e o cálice? Os servos vão passar no corredor. Quem não recebeu, ergue a sua mão, enquanto nós cantamos um cântico. Vamos participar da mesa do Senhor nessa hora. Essa é uma ceia de celebração. Você não veio aqui hoje simplesmente lembrar-se da morte do Senhor. Você veio lembrar-se da vitória do Senhor. Ele venceu e continua vencendo. Ele é esse cavaleiro que sai à nossa frente, adiante de nós, para nos dar vitória. Hoje você está aqui num dia de vitória. Todos receberam? Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos por um instante. Erga o seu pão e o seu cálice. Fala para o Senhor: Deus, derrama sobre mim uma unção fresca. Manifesta a tua vitória sobre todos esses inimigos que têm se levantado contra mim. Eu já sou mais que vencedor. Lembra o Pai do próprio Senhor Jesus. Fala: Pai, Cristo veio, tomou meu lugar, morreu na cruz por mim.
sofreu humilhação, injúria, açoite, até morreu por mim. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Ressuscitou ao terceiro dia. O teu filho está vivo e ele peleja as minhas guerras. Esses espíritos imundos não têm espaço na minha mente, não tem espaço na minha casa, não tem espaço para trazer qualquer tipo de fortaleza, porque a minha casa é o lugar onde está o acampamento dos anjos do Senhor. Manaim, Manaim é o acampamento dos anjos, anjos de fogo estão cercando você para te livrar de todo mal, porque você participa da mesa, você foi convidado para a ceia e você aceitou o convite. O Espírito de Deus está sobre você, está sobre a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Glorifica o Senhor. Glória, glória e majestade. Glória ao nome do Senhor. Pega o seu pão. Diga: este pão é o corpo do Senhor Jesus. Diga: na cruz Ele levou sobre si as minhas maldições e as minhas doenças. Por isso hoje, ao comer este pão, eu recebo cura, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Diga: eu sou